Bem, irmãos, então vamos continuar o estudo da palavra de Deus, livro de Daniel, capítulo 4, nós paramos no versículo 28. Mas eu vou pedir, começar lá do irmão Antônio. Será que o irmão Zé Vicente esqueceu o óculos? Leia. Dá para ler, né? Eu vou pedir que cada um leia um versículo. Eu vou começar. O irmão Paulo leia o versículo 20. Então começa. O irmão Paulo leia o versículo 27. O irmão José Vicente, o versículo 28 é curtinho. Dá para ler, não é? Olha bem. Eu vou ver, mas não sei se eu vou conseguir 28. Aí o irmão Antônio lê o versículo 29, que é curtinho, dá para ler. E o irmão Daniel lê o versículo 30. Olha, para ler tem que tirar a máscara porque embaça, né? Então o irmão Paulo lê o versículo 27. Amém? Pode ler. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando da misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Amém. Eu não vou falar a verdade, o senhor não está conseguindo nem o número aqui. Então tá bom. Então o Antônio leia. 28. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Amém. Agora, irmão Daniel 29 e o 30. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? João Paulo 31, por favor. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o rei. Irmão Antônio 32 é longo, dá para ler? Consegue. 32. Não, é 31, é o 32. Irmão Paulo é o 31. E te lançarão entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva, como os bois, e passar-se aos 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Amém. Irmão Daniel, versículo 33. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. E ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer grama como os bois, e o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como as penas das águias, e as suas unhas como a das aves. Amém. Então nós prestamos atenção aqui que Daniel deu conselho para o rei. Nós vimos do ano passado nas histórias. E Daniel lhe aconselhou o rei mas não é propriamente Daniel. Deus, o Espírito Santo de Deus, falando na boca de Daniel. Hoje Deus não usa isso, chegar a falar para mim assim, fala lá, olha, Deus está falando comigo. Não, nós podemos usar a palavra dele, falar, Deus está exortando, já é a palavra dele que exorta. Porque Jesus disse que a palavra que vai, como é que fala que a palavra que Jesus disse, que vai julgar no último dia, é a palavra dele que deixou escrita, a palavra dele. Agora, o Espírito Santo,
na boca de Daniel, usando Daniel, falou isso para ele, que se ele não arrependesse, se ele não mudasse aquela atitude dele, que ele olhasse para os pobres, que ele olhava aquela arrogância dele, ele ia ser castigado. Deus ia tirar ele da onde ele estava, do trono dele, que leu no último versículo, fazer que nós conversamos aquele dia. Virou que de um homem virar um animal, perdeu a memória, com 7 tempos, quer dizer 7 anos. Então aqui no versículo 27, portanto, ó rei, agora o meu conselho, quer dizer, o conselho que ele arrependa, que ele redime, que ele se liberta dos pecados, né, praticados, para ele praticar a justiça e a sua iniquidade com misericórdia, em vez das iniquidades dele, então ele vai praticar a misericórdia, vai passar a ter misericórdia, falando para o rei, e para com os pobres diz, pois talvez, Daniel ainda não deu certeza, não, talvez, deixou ele falar assim, porque se ele mudasse, talvez seja prolongada a tua tranquilidade, porque ele estava tranquilo, que o irmão Paulo falou, como é que é o que não dá paz aí? Quem tem paz, então não é o dinheiro? Esqueci a frase, cantamos hino, que hino que foi? Se o seu coração estiver em paz. Se o seu coração estiver em paz, né? Aí está aí, como é que o irmão Paulo, que é? Dinheiro? O dinheiro dá paz do coração? Riqueza? Né? Tudo. Então, mas ele tinha, porque ele tinha tudo na mão dele, morava no palácio, era o rei, né? Então, aí, essa tranquilidade que ele tinha, mas se ele, não é por causa dele ser rei, por causa de ser rico, por causa de ter os bens, não é isso. Só que se ele tivesse misericórdia, mostra que ele não tinha, né? Ele não ouvia ninguém, ele não se sentia subjugado por ninguém podia julgar ele. Então, aí se ele convertesse o seu coração, então aquela tranquilidade aí podia ser prolongada. Então aqui nós vemos aqui que foi uma proposta para ele, uma proposta de arrependimento. Você se arrepende, propõe para você, para o Senhor que arrepende, e será estendida a tua tranquilidade. Mas se ele aceitasse o conselho de Daniel, do Espírito Santo, a tranquilidade dele e o julgamento, então Deus ia anular o julgamento. E hoje Deus faz assim também. Então quer dizer que se a pessoa arrepende, Deus anula o julgamento, a condenação. A pessoa está condenada. O que tem que fazer para uma pessoa ir para o inferno, para ser condenada? Nada. É só nascer e continuar a viver a vida, conforme vai crescendo, né? Ele vai vivendo a vida, ele não toma uma decisão. Então ele está debaixo da condenação. Se ele se arrepender, então aí é anulado. Mas como que é anulado? Anulado, o que anula? É o sangue de Cristo. É ele que anula o pecado, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, está lá no Evangelho de João, 1,29. Eis o Cordeiro de Deus, João Batista diz, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vemos aqui isso. Mas infelizmente o rei não a aceitou. E quantos hoje aqui também não aceitam o conselho de Deus? Então, e tudo isto veio sobre Nabucodonosor. Veio porque ele rejeitou a palavra do Senhor, falada pelo profeta Daniel. Então, Deus deu ainda 12 meses de espaço para que ele arrependeu. Deus espera, Deus é longânimo, mas que ele arrependesse, mas não arrependeu. Não arrependeu porque foi tudo em vão, né? Um coração mau. Aí no versículo 29, ao cabo de 12 meses, estando a passear no palácio real de Babilônia. Então, quer dizer que passear no palácio, uma atitude orgulhosa,
uma atitude cheia de pompa, cheio do eu, de majestade. Então, tudo isso é um sentido de bem-estar. E em seu caso, quer dizer, ele se sentia o mestre do mundo. Ou assim, ele pensou que podia tudo. Né? E ele se sentiu o dono, ele se sentia o dono do mundo. Não tinha ninguém acima dele, de si mesmo. Sentiu o dono de si mesmo. O homem não pode sentir dono de si mesmo, tem um dono. O nosso corpo, a nossa alma, nossos filhos, nada é nosso, tudo tem dono. Toda alma, toda criatura pertence ao Senhor. Então é por isso. E também ele se sentia também o capitão do seu próprio destino. E portanto, ele não sentia ser subjugado por ninguém, a ninguém. Não dependia de ninguém. Não ouvia ninguém, nem Deus. Não cria em Deus. Falou o rei e disse: não é esta, olha o que ele diz no 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Que foi lido pelo irmão Daniel. Olha bem. Então agora ele dá o Espírito Santo, irmão. A gente vê agora que o Espírito Santo dá a resposta usando o profeta Daniel, que foi uma resposta assombrosa para ele, sobre essa atitude dele, essa pompa dele. Como assim a maioria do mundo também pensa dessa maneira, muitos pensam dessa maneira, né? E o certo é que quando for chamado um dia, cada um de nós, o mundo todo, os que partiram, os que estão vivos, um dia vai ser chamado para prestar conta. A última instância será prestado conta a Deus. O que ninguém espera, ninguém está esperando isso. O único resultado para poder escapar, livrar disso, é agora, quando a gente está vivo. Quando nós arrependemos dos nossos pecados, da nossa ofensa, e confessa a Deus, aquele fica livre. Você não vai prestar conta. Todas as coisas, mas se a gente analisar bem, se a gente for muito cuidadoso com a nossa vida, com a nossa boca, com o nosso fala, o nosso pensamento, a vez julgando o pensamento, a vez quer adivinhar o que o outro está pensando, por que ele não fez isso. Então essas coisas minúscias que tem nas nossas vidas, se nós confessarmos e pedir perdão a Deus, dentro de nós mesmos, com sinceridade, para conosco, né? Porque para Deus não precisa se expressar muito, porque Deus conhece. Mas você não vai prestar conta. Cada palavra ociosa que sai da nossa boca, diz Tiago, né? Cada palavra ociosa, quer dizer, palavra vazia, que nós falamos muito. Mas nós vamos prestar conta diante de Deus, diante de Cristo, no tribunal de Cristo, é o tribunal dos cristãos. Não o grande trono branco, que sábado que vem, se Deus permitir, nós vamos estudar o Apocalipse capítulo 19, se Deus permitir. Até lá, os 6 estão vivos, Deus é que sabe o que a gente vai falar. Então aqui no versículo 31, nós vemos o sonho completo. No versículo 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino foi tirado de ti. A ti se diz, o reino foi tirado de ti. Uma declaração para ele assustadora, assombrosa. Tudo isto que ele afirmava como sendo dele,
e que a sua própria mão que tinha feito, quando ele falou da Babilônia, tudo que ele tinha com seu poder, a edifiquei. Olha, não é esta a grande Babilônia que edifiquei. Então o homem começa a edificar muitas coisas materiais, em vez de edificar nos céus, tesouros nos céus, como foi o irmão Paulo pegou sexta-feira, né? A salvação, ela não perde, não perde a salvação por nada deste mundo. O diabo não tem poder, ninguém tem poder, ela é eterna, mas se ter ela. Mas o galardão perde, o galardão. O galardão você pode perder, se relaxar, pode perder. Então, aqui tinha que ajuntar a recompensa no céu. Então, e ele fala tudo a força do poder, que ele tinha, tudo que ele tinha feito, e seria provado como feito por outro. Quem é esse outro que tinha feito? Deus. Esse outro, Deus que tinha feito, não o rei, e ninguém mais, é Deus, o Criador, que fez ele, que criou ele e todo o mundo. Aí fala no 32, e dentre os homens será tirado, olha bem, e com os animais do campo será a tua habitação. Mas antes que Deus tivesse tirado dele dentro dos homens, mas tirava completa a vida, que levasse para o túmulo. Bom, talvez seria pior, né? Porque não dava chance de arrepender. Mas Deus é poderoso. Deus, não vamos achar achar o que Deus fez. Se podia ter feito assim, podia ter feito assim, né? Não. Eu já ouvi alguém dizer, vocês devem saber, eu nunca concordava com essa atitude. Se eu fosse Deus, lembra quem falava? Se eu fosse Deus, eu mandaria tudo para o inferno. Você acha que... Eu não acho muito correto dizer, se eu fosse Deus, eu fazia isso. Quer dizer que eu fazia diferente de Deus? Jamais vai passar isso na nossa cabeça, na minha cabeça. Se eu fosse Deus, puxa vida, se eu fosse Deus. Quer dizer que eu ia fazer uma coisa melhor do que Deus? Olha bem, e dentre os homens será tirado, e com os animais do campo será a tua habitação. Note bem. E farão comer erva com os bois. A Bíblia do Monte Daniel fala pastar, comer capim com os bois. Você imagina só um rei, na posição dele, virar um animal e comendo capim com os bois. E 7 tempos, a Forma Antônio que leu isso aqui, né? Eu lembrei. E 7 tempos passarão sobre ti. 7 tempos. 7 anos, olha bem, até que conheça que o Altíssimo tem o domínio no reino dos homens e o dá a quem ele quer. Então o juízo aqui nós vemos que ele se repete aqui quase idêntico com o veredito original do versículo 25. Sem dúvida, porque o rei, durante o prazo de 10 meses de espaço, que nós vemos aqui de espaço, de tempo, ele tinha menosprezado a predição divina do conselho que o Espírito Santo, por Daniel, tinha dado para ele. E ele, acreditando que tal coisa estranha, ele não acreditava que nunca aconteceria. Tem pessoas que têm um coração tão duro que ele não acredita em Deus. Você prega, você fala para ele, olha, Jesus te ama, Jesus morreu pelos seus pecados. Se você não arrepender, você vai para o inferno. Eu era assim, vocês eram assim. Eu acho que não tem ninguém
que não tinha o coração duro. Quando vinha um cristão pregar, você não debatia. Eu debatia, cara, com meus irmãos, com a família, porque ele tinha convertidos, falava duro para mim. E eu era duro, eu era estúpido, como meus irmãos eram também, uns é mais, outros menos, né? Eu era arrogante, não acreditava, falava que eu também era religioso, não acreditava, zombava que falava que estava salvo, mas salvo? Então, não acreditava que isso é real. Hoje acredito, e os irmãos também. E o rei aquele não acreditou que foi dito por Daniel. Agora o versículo 33. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e o seu corpo se molhava com orvalho, olha, do céu, até que o seu pelo cresceu como penas de águia, e as suas unhas como unhas de aves. Que estranho. Então o que ele virou? Agora que é duro entender isso aí. Ficou comprido, mas olha bem, ficou como boi, ficou igual o casco de boi, de fato. Não, mas ele não foi transformado em animal, só mudou o sentido dele só. Ele ficou homem normal, não foi. Como é que é? Ele era homem normal. Era homem normal. Será, irmã? Será? Sim. Pode ser. Diz que mudou os sentidos dele. O sentido, sim. Na mesma hora, pode ser, eu não tinha pensado nisso, obrigado. Olha, na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. E foi tirado dentre os homens, comia a erva como os bois. Ele comia como os bois. Não tinha transformado, então dizer que virar um boi literalmente. Eu não tinha pensado, é bom, agradeço. E o seu corpo se molhava como orvalho do céu, até que o seu pelo cresceu, seu pelo, né? O cabelo cresceu como penas de águia, e as suas unhas como as das aves. Então, na mesma hora, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. O que significa que a sua mente transformou. A explicação está aqui. A sua mente se transformou imediatamente. Olha a mente dele. Agora eu entendi melhor. A mente dele se transformou no momento. A voz foi ouvida do céu. A voz de Deus. Aí a voz de Deus foi ouvida. No momento que aí ele se transformou. Então, agora Nabucodonosor, restaurado, exalta a Deus. Vamos começar pelo irmão Paulo de novo. Se vê só, esse passou aqui é perto, mas passou 7 anos, né, ele nessa situação. Deus falou que há 7 anos, e 7 anos foi cumprido. Vamos ver o versículo 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Senhor, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Amém, irmão Paulo, obrigado. Olha bem, mas ao fim daquele tempo, eu, Nabucodonosor, ele ainda era o Nabucodonosor. Então, olha aqui, agradeço, foi bem claro. Eu estava pensando na minha mente que tinha virado um animal dos animais. Olha que absurdo, né? Bom a gente estudar bem junto, né? Então eu falei, eu, Nabucodonosor, aí voltou a memória, os 7 anos quando cumpriu, né? Levantei os meus olhos ao céu, eu não quero outra dessa, agora sim.
e a minha razão foi devolvida, mas não como antes, né? Arrogante, orgulhoso, né? Cheio de pompa. E eu bendisse ao Altíssimo, e glorifiquei e louvei ao que vive para sempre, cujo domínio é eterno e o seu reino é de geração em geração. Aí ele louvou ao Senhor. Então aqui o Espírito Santo, através de Daniel, havia dito que isso levaria todo esse tempo para cumprir os 7 anos. E o seu arrependimento que ia acontecer foi restaurado. Ele arrependeu, então tudo isso. A frase aqui, para eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu. Então significa que voltar à razão. E ele se arrependeu e deu glória a Deus. Leia, irmão Daniel Martins, o versículo 35, de Promo Antônio vai ler o 36. A hora que eu mandar, né? Pedir, por favor. Irmão Daniel. E todos os moradores da terra são considerados nada. E ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? Amém? Olha bem a pergunta. Então ele está dizendo aqui que e todos os habitantes da terra são considerados como nada. Nada, o que é nada? Vem nada, nada. E queremos ser tanta coisa, o homem, porque ele tem uma posição, porque ele tem algo, às vezes quer ser tanta coisa. No caso dele aqui, quantos que pensam assim, né? E ele opera, ele quem? Deus. Deus opera segundo a sua vontade. Tudo é da vontade dele, tudo é da permissão dele. Então, com o exército do céu e os habitantes da terra, até os exércitos do céu, tudo está sob o domínio de Deus. Nem há quem possa estorvar. Olha, ninguém possa estorvar a Deus. A gente pensa, irmão, que vou impedir a Deus. Ninguém. Deus, a sua mão e lhe diga: o que fazes? Vai perguntar o que faz? Todos os habitantes da terra são considerados como nada. Nada vez nada. Se refere a Nabucodonosor. E a aqueles que acreditem que o seu lugar e posição significa muita importância. Às vezes a pessoa pensa: eu estou numa posição, sou muito importante. Não. Jesus não disse quem é o maior dentre vós, né? Será quem é o maior dentre vós será o menor. Quem é o menor será entre vós, né? Quer ser o maior, serve a todos. É o que serve a todos. Então isso está em Mateus, e acho que é o capítulo 5 para frente. Eu não me lembro agora, Marcos, não sei. Estava estudando esse dia e eu esqueci. Então, e a mensagem aqui é: nenhum homem reinou como Nabucodonosor. Por conseguinte, nenhum homem foi reduzido a nada na posição baixa como ele também. Nenhum reinou que nem ele também não foi reduzido a nada, a uma posição tão baixa como Nabucodonosor. Então, o que demonstrou aqui que vê como que Deus é supremo. Antônio 36. Tornou-me a vir, e a minha majestade
Amém? Para terminar, que é o capítulo 4, o irmão Paulo termina o versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Vejam só, irmão, que história verídica. Então, ele diz que no mesmo tempo o meu entendimento tornou a mim, e a majestade do meu reino, e a minha dignidade e a minha grandeza voltaram para mim, e os meus governadores e os meus conselheiros me buscaram, e fui restabelecido no meu reino, e maior glória foi acrescentada. Olha, agora foi melhor. Agora é gostoso vocês, irmãos, né? Ter um cargo, você ocupar uma posição, mas você saber que tem outro que você está servindo outro também, e aí você faz com prazer, você dá glória a Deus. Então, como o reino foi tirado, agora está restaurado. Então, nós vemos que tudo foi pelo arrependimento, a prova que ele passou, e Deus deu tudo novo a ele. Então foi tudo, e a maior glória foi acrescentada, porque ele dava glória a Deus. Agora, pois eu, aí ele falando, agora para terminar, Nabucodonosor, exalto, louvo, né? Exalto, louvo, engrandeço e glorifico ao Rei do céu. Ele já mudou a atitude. Primeiro um dia a Deus, não acreditava. E agora ele está exaltando, está louvando, está agradecendo, engrandecendo e glorificando o Rei, a Deus, o Rei do céu. Não ele, que sentia ser o maior, porque todas as suas obras são verdadeiras. Agora acreditou nas obras de Deus, verdadeiras. E os seus caminhos justos. E ele, que é Deus, né, pode humilhar aos que andam na soberba. E ele quem está oculto, é Deus, pode humilhar quem anda na soberba. Então o versículo começa com a palavra agora. Foi depois que ele tinha sido humilhado, castigado e restaurado. Ele não exaltava e engrandecia e glorificava o Rei do céu, ele não fazia isso em absoluto. Agora isso tudo ele faz, ele não fazia nada, isso faz. Nós antes nós glorificávamos nós mesmos, e agora nós glorificamos a Deus. Então, amém? Que Deus abençoa esse estudo em nossos corações, que nós possamos tirar exemplo para a nossa vida. Que hino que vamos cantar? 6. Né? Ó, quem está assistindo aqui, ó, Jéssica Dionísio está assistindo, Silmara Charmolin, acho que aquela funerária, né? Silmar, Michel Santos está assistindo. Chegar bem. Que Deus abençoe a todos. Hino 6.
Até a noite, os irmãos, até aqui. Capaz de estar bastante frio, né? À noite, porque já está frio, né? Se Deus permitir.